Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã, na presença do Senhor, para aprendermos a sua palavra, e nos prepararmos a cada dia para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A bem da verdade, esse é o propósito do aprendizado da palavra de Deus. Não somente nos prepararmos para anunciar esta palavra àqueles que dela necessitam, mas também para que nós possamos viver de maneira plena os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós aprendemos nas lições iniciais desse trimestre toda a estratégia, todo o sistema criado pelo homem e, de certo modo, inspirado pelo adversário das nossas almas, criando o que o nosso comentarista chamou aqui de império do mal, Um sistema de pensamento, um sistema de lideranças políticas, um sistema de arranjo religioso para que nós, como servos do Senhor, ou não desempenhemos, ou desempenhemos de maneira deficiente aquilo que o Senhor preparou para nós. Nestas últimas lições, ao invés de permanecer nesta mesma linha, o nosso comentarista ele faz uma pequena modificação. E nessa modificação, ele mostra como a igreja deve agir neste mundo que vivemos. Não reagir, porque a igreja não pode, irmãos. É muito importante a gente lembrar disso. A igreja não pode ser uma força de reação. Porque o inimigo faz isso, nós fazemos isso, Ou nós respondemos aquilo que nos é imposto, ou tentam nos impor pelas estratégias do adversário. Não, a igreja precisa ter uma linha de atuação contínua. E esta linha de atuação da igreja, ela deve ser conforme o que nos é ensinado pela palavra de Deus. Se a igreja se mantiver nesse caminho, com certeza, nós conseguiremos viver os propósitos de Deus. Um outro ponto muito importante para a gente entender como deve ser o posicionamento da igreja diante do império do mal, é entender que esse império do mal mudou um pouco a estratégia em relação à igreja. Nos primeiros séculos da igreja, o sistema filosófico, o sistema político tinha um propósito, que era destruir a igreja. Por causa disso, muitos cristãos foram mortos em fogueiras, foram mortos nas arenas pelos leões. Houve uma série de ataques diretos à integridade física da igreja. Com o passar do tempo, com a mudança do sistema filosófico do mundo, então o propósito é o mesmo: a destruição do reino de Deus na face da terra. Mas a forma ou a estratégia mudou. A forma hoje não é destruir, impedir a existência da igreja, até porque a história já mostrou que isso é impossível. A estratégia hoje é anular a igreja. A igreja continua presente, Os crentes continuam se reunindo, os templos continuam abertos, mas a igreja deixa de ser uma influência. Quando é que a igreja exerce uma influência? Quando ela tem um poder financeiro que impacta a sociedade? Não.
A igreja deixa de ser uma influência. Ou melhor, a igreja tem uma influência quando ela tem entre as lideranças políticas muitas pessoas. Não necessariamente, e algumas vezes isso até é um prejuízo. A igreja deixa de exercer influência quando ela não é mais o sal da terra e a luz do mundo. Então a estratégia do adversário hoje é essa, que nós deixemos de exercer esse tipo de influência, que Jesus chama de sal da terra e luz do mundo. A introdução da nossa lição diz assim: quando o mundanismo, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune às influências da sociedade. Nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, o seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. Então percebemos, queridos, que a igreja está no mundo, mas ela não pode ser parte do pensamento e do modo de vida mundano. Ou seja, a igreja, mesmo estando dentro de um ambiente com pensamentos contrários à fé cristã, dentro de um pensamento filosófico contrário ao evangelho, tentando trazer o homem para uma autoadoração, para uma autolatria, para um distanciamento de Deus, no meio de tudo isso, a igreja está presente. E não adianta dizermos que a igreja não sofre alguma influência. Esse é um fato. A igreja faz parte da sociedade, da comunidade, e assim como a sociedade vai modificando, a igreja também passa por algumas modificações. Quero perguntar aos irmãos da minha faixa etária, chegando ou começando a passar ali dos 50. Aquele mundo onde nós fomos criados, da nossa adolescência, iniciando a nossa juventude, aquele mundo daquele jeito existe mais? Não. Aquele mundo não existe mais. Quando a gente começa a observar, como se vive hoje, em comportamentos simples, nós percebemos que o mundo mudou. O mundo mudou na nossa maneira prática de vida, no nosso dia a dia, o acesso à informação, ao conhecimento, o acesso a uma estrutura tecnológica que nós nem podíamos imaginar que um dia existiria. Tudo isso modificou a nossa vida prática, mas mais do que isso, esse acesso às informações que essa estrutura tecnológica trouxe, o acesso ao conhecimento e a facilidade com que hoje você tem acesso a tantas teorias, até mesmo dentro do Evangelho, isso também modificou o nosso modo de pensar. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Na minha infância, adolescência, aquilo que os pastores diziam era lei. Eu não me lembro de, na minha faixa de adolescência, perguntando ao pastor da igreja por que eu deveria fazer aquilo ou por que eu não deveria. Quando, às vezes, a gente questionava dentro da gente, por que eu deveria fazer isso? Aí vinha aquele pensamento, não, porque o pastor está dizendo, logo está certo. Hoje funciona assim? Não.
Assim como não funciona para os pais. Nós também não perguntávamos aos nossos pais por que deveríamos ou não fazer alguma coisa. Mas hoje os nossos jovens, adolescentes, e sem nenhuma má intenção, tá, irmãos? Chega e pergunta, pastor, mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser desse modo? E a pergunta que o pastor precisa entender para responder a esse jovem eu consigo impor a ele um pensamento? A resposta é não. Então, o que eu faço? Eu preciso persuadir a ele, baseado na palavra de Deus. Eu preciso de criar argumentação. Então, nesse ambiente, a igreja também sofreu alguma modificação. Porém, o que é a mundanização da igreja em termos práticos? Quando a igreja perde a sua essência. A igreja ela tem que influenciar muito mais do que ser influenciada. Por quê? Porque ela é a igreja do Deus vivo. Ela é apresentada como o corpo de Cristo na face da terra. Nós podemos mudar alguma coisa na nossa forma, né, no dia a dia da igreja? Sim, a igreja vai passar por essas mudanças. Agora, existe uma coisa que não pode mudar, que é a essência, que é o conteúdo, que é o pensamento da igreja. E a primeira coisa que a igreja precisa conservar é o pensamento que tem a respeito de si mesmo. Quem somos nós? Essa lição vai trabalhar isso. Nós somos uma instituição que tem um CNPJ, que é juridicamente constituída, e é isso que nos une aqui? Seria algo tão frágil assim que nos une aqui? Nós estaríamos unidos aqui, baseados num conceito de lei humana, ou nós existimos aqui porque temos um templo confortável, às vezes não, enfim. Quem somos nós? Nós somos um grupo comum da comunidade? O primeiro capítulo da lição vai tratar disso. A natureza da igreja de Cristo. A natureza é a característica que é inato em um ser. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de ovelhas, porque a igreja muitas vezes é chamada de ovelha. A ovelha é um animal herbívoro, ou seja, ela come ervas. É a natureza da ovelha. Se colocar um pedaço de carne para uma ovelha, em linhas gerais, ela vai comer? Não. Por quê? Porque a sua natureza, desde sempre ela se sustenta com ervas. Eu estou dando um exemplo, no mundo animal do que é a natureza de alguma coisa. A natureza de alguma coisa é aquela característica intrínseca, ou seja, que está dentro da qual esse ser, esse animal não consegue modificar. O que é a natureza da igreja? E o primeiro ponto que o nosso comentarista coloca aqui é que a igreja é a casa do Deus vivo. Paulo orienta a Timóteo a andar na casa de Deus, que é a igreja, a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é a casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento é que a igreja do Deus vivo inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa vocábulos como domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação,
e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Então, a primeira característica da igreja é que nós somos a casa de Deus ou o templo de Deus. Lá no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Paulo chegando na cidade de Atenas, a maior, a mais desenvolvida cidade da Grécia naquele tempo. E era também conhecida como a cidade dos filósofos, como a cidade do conhecimento. Era como chegar num ambiente constantemente cheio de pessoas ligadas a uma universidade, por exemplo. E naquele tempo a sociedade tinha algumas divisões, os escravos que não participavam da vida social, havia ali os artesãos, os comerciantes que tinham uma vida mais ligada aos negócios, mas existia uma classe que debatia, que pensava, que ensinava, que governava naquele tempo. E eles se encontravam sempre num lugar chamado Areópago. E Paulo chegou ali, era como se fosse uma grande praça, E ele chegou e começou a observar que as pessoas se reuniam para conversar, e ali ele percebeu a religiosidade daquelas pessoas, percebeu o modo de pensamento delas, e ele aproveitou a oportunidade para começar a conversar com elas. E na medida que ele foi conversando com um, com outro, grupos menores, as pessoas perceberam que ele trazia uma mensagem diferente, e eles chamaram e disseram: olha, nós estamos vendo que você traz uma mensagem, diferente, de um Deus, assim, nós queremos te ouvir a respeito disso. Porque é assim que a igreja influencia, irmãos. Nós criamos um pensamento de que a gente influencia quando a gente faz uma grande cruzada, quando a gente faz um grande evento, que não há problema em fazer, mas o equívoco está em imaginar que é assim que nós exercemos influência. Não. A influência é: você fala para um, depois você fala para 2, 3, 5, e as pessoas começam a ouvir essa mensagem e começam a ser tocadas, ou começam a criar um sentimento de querer entender essa mensagem. E então vai chegar o momento em que nós vamos ter um público maior para nos ouvir. E foi o que aconteceu com Paulo. E então Paulo começou da melhor maneira possível. Ele disse: olha, eu percebi que vocês são muito religiosos, ou são muito supersticiosos, e que vocês têm aqui na cidade de vocês muitos altares, muitos templos, onde vocês cultuam. Mas no meio de todos esses templos, vocês têm um templo ou um altar escrito: ao Deus desconhecido. Olha a sabedoria da estratégia de Paulo. Ele diz assim: é esse Deus desconhecido que eu estou anunciando para vocês. Porque de fato, o nosso Deus não era conhecido para eles. Então Paulo usou aqui uma estratégia muito inteligente. Ele não mudou a essência da sua mensagem, mas a forma. Nós só encontramos ele usando lá em Atenas. E aí eles perguntam: mas que Deus é esse? E aí Paulo diz assim: o Deus que fez o mundo, que de um só fez toda a raça humana. E ele foi trazendo a mensagem do Evangelho, e chega um momento que ele diz assim: esse Deus não pode ser servido por mãos humanas. Esse Deus é muito maior do que aquele altar que vocês criaram para ele. Nós servimos esse Deus com a nossa vida. Ele habita em nós. Nós somos a sua criação.
E ele usa trechos de poesias gregas, de poetas daquele tempo, e tudo isso para quê? Para mostrar o que é a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela é muito mais do que um templo. Nosso templo é uma bênção. Dentro do que o Senhor nos permitiu ter, é o melhor que podemos e queremos melhorá-lo muito mais. Mas vocês acham que a bênção de Deus tem a ver com essa estrutura física aqui? Deus teria lugares muito melhores, concordam comigo? Lugares mais confortáveis, mais bonitos. Não, Deus não habita num templo feito por mãos de homens nesse sentido. Não que ele não esteja presente, mas onde Deus quer habitar? No meio da sua igreja. Nós somos a casa de Deus, o templo do Deus vivo. Então, qual é a primeira característica da igreja apresentada aqui, da natureza da igreja? A igreja é o templo do Deus vivo, ele habita em nós. Se nós tirarmos essa primeira característica, o que sobra? Se Deus deixar de habitar em nós, irmãos, se a presença de Deus, do Espírito Santo, sair da nossa vida, o que vai sobrar para que sejamos uma igreja? Nada. O que nos une, né? Quando alguém vai fazer uma construção, vai organizar as pedras, os tijolos, eles precisam de alguma coisa que dê liga, que mantenha em pé essa construção, né? O cimento que une os tijolos e levanta, né, essa construção aqui. O cimento que nos une, né? A ligação que temos é que nós somos o templo de Deus, a casa de Deus. Essa é a primeira característica da natureza da igreja. A segunda está aqui. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Esse templo, que é espiritual, que é a igreja do Senhor, né? Paulo vai continuar aqui, né, usando um pouco essa mesma ilustração. Ele precisa se manter de pé. Como todo templo, como toda construção, precisa de coluna. Eu já usei outras vezes essa comparação, mas vou repetir. Dentro da estrutura que esse salão foi construído, o que acontece se nós retirarmos essas colunas centrais aqui? Vai cair. Não precisa girar nem todas, né? Eu pergunto a vocês, se vocês chegarem aqui, assim, de repente, não mais que de repente, vocês chegam aqui e não tem essa coluna, vocês teriam coragem de sentar aqui debaixo? Eu não teria. Vocês, os pedreiros, então, corriam longe, né, Jim? Corria bem longe. Por quê? Porque tirou um dos fundamentos. O que a igreja é? A igreja é a casa de Deus, o templo do Senhor que habita em nós. A igreja também é a coluna. Coluna fala de sustento. É a firmeza da verdade. Então, a igreja só se mantém de pé como igreja de Cristo quando Ele habita em nós e quando nós defendemos, ensinamos, aprendemos, propagamos a verdade do Evangelho. Esse é outro ponto essencial da natureza da igreja. O Evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo. É bom lembrar
que a igreja não nasceu como igreja cristã. Quando os discípulos começaram a servir a Cristo, eles eram chamados apenas de discípulos, né? Os seguidores do Nazareno, o pessoal do caminho, por assim dizer. E eles começaram a anunciar o Evangelho. Quando houve a grande perseguição em Jerusalém, por causa da morte de Estevão, a Bíblia diz que a maioria, muitos cristãos foram perseguidos, saíram, fugiram da cidade de Jerusalém, ficando ali apenas os apóstolos. E então eles foram anunciando o Evangelho por onde chegavam, para todas as gentes, e houve uma cidade chamada Antioquia, onde o Evangelho teve uma grande aceitação, e formou-se ali um grande grupo de discípulos de Jesus, daqueles que acreditavam na mensagem do Evangelho. E então esse grupo mandou um recado para os líderes da igreja em Jerusalém, que nesse tempo ainda eram os apóstolos, era a igreja apostólica, e eles decidiram enviar um líder para aquela igreja, e enviaram a Barnabé. Barnabé chegou ali, foi instruindo os cristãos, incentivando, mas ele humildemente percebeu que a missão era grande demais para ele. E ele se lembrou de um outro indivíduo que havia se tornado cristão e que já há alguns anos estava lá na sua terra, lá em Tarso da Cilícia, e ele foi lá em Tarso e trouxe esse irmão chamado Saulo. E está lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Saulo chegou ali e começou a ensinar, ensinou muita gente, e aí ali o texto vai dizer que aquele povo começou a ser chamado cristão. E por que começaram a receber esse nome? Porque pregavam a mensagem de Cristo. Então a igreja não é somente um templo espiritual onde Deus habita, um corpo espiritual onde Ele habita, mas ela também é propagadora, defensora da verdade do Evangelho. Lembra quando eu disse a vocês que a estratégia do império do mal hoje não é mais matar os crentes, não é mais tirar a nossa vida? Em alguns lugares ainda permanece, mas na maioria do mundo não. A estratégia é que nós deixemos, em primeiro lugar, de crer na mensagem do Evangelho como devemos crer. Que nós comecemos a olhar o Evangelho apenas como o relato histórico de uma mensagem, de um povo, de um pregador, e comecemos a ter o Evangelho como uma boa mensagem, mas não necessariamente como a palavra de Deus. Esse é o veneno que é aos poucos trazido para os dias de hoje. Que o Evangelho deixe de ser um fim, que o Evangelho deixe de ser um objetivo específico, não só da nossa vida, mas da igreja, para anunciá-lo, para pregar esse Evangelho. Que o Evangelho se torne apenas um meio, uma forma de nós reunirmos as pessoas, para alcançarmos objetivos, para conseguirmos fazer algumas coisas, para ter influência social, influência política, mas que ele não seja necessariamente anunciado como a mensagem de Cristo, ou como uma mensagem transformadora. E então, para que o Evangelho perca essa essência, como isso é feito? Eles vão modificando os fundamentos da mensagem do Evangelho. E essas modificações são feitas de uma maneira muito sutil. Há algum tempo alguém entrevistou um pastor
e perguntou a ele sobre pecado. Ele disse: o pecado é um problema social, né? As pessoas que não conseguem viver de maneira correta na sociedade, mas essa ideia de pecado que será usado para julgamento, para mandar as pessoas para o inferno, isso é muito discutível. Agora, vamos entender uma coisa aqui. Jesus veio para morrer por causa dos nossos pecados. Se o pecado não é tão grave assim, a morte de Cristo não era tão necessária assim. Vocês entendem como que há um jogo de palavras, né, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê, que nós precisamos estar atentos. A outra questão é sobre a pessoa de Cristo. O que você acha de Cristo? Hoje, né, um dos modos de se divulgar alguma coisa é um programa que está presente principalmente na internet, né? Os chamados podcasts. Profeticamente, eu não sei se sabendo ou não, o Micael disse há algum tempo para mim que o podcast era o futuro para falar das coisas. Eu nem sabia muito bem o que era, já tinha visto algum, mas hoje a grande divulgação de ideias no mundo midiático são os podcasts. E as pessoas vão lá, quando se pergunta a respeito de Cristo, ninguém fala mal de Cristo. Cristo era maravilhoso, Cristo era amoroso, Cristo ajudava as pessoas, mas a grande maioria, e eu estou falando de pessoas que até alguns se declaram cristãos, não diz assim: Cristo é o Filho de Deus, Cristo é o Salvador do mundo, Cristo é o Senhor da nossa vida, a palavra de Cristo é a autoridade absoluta sobre a minha vida. Então, vamos mudando, né? Vamos eles, né? Força de expressão. Mas vão sendo mudados os conceitos fundamentais. Vão sendo retiradas as colunas. E aí, o Evangelho deixa de ser a mensagem de Cristo e se torna uma boa mensagem. Uma mensagem de amor, uma mensagem de bondade, né, que Cristo deixou. E de fato o Evangelho é uma mensagem de amor, é uma mensagem de bondade, mas é uma mensagem que também fala de juízo, que fala de pecado, que fala de justiça divina, que fala de santificação. Então nós precisamos estar muito atentos, porque a igreja tem a responsabilidade espiritual diante de Deus de defender as verdades do Evangelho. Outra característica da igreja de Cristo: a igreja de Cristo crê no mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nesta concepção, o apóstolo Paulo diz que grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Devemos aqui ter atenção às palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão: o mistério da piedade, o Evangelho revelado, a fé estabelecida no seguinte evento: Cristo manifestou-se em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é fiel portadora dessa verdade. A palavra mistério da piedade aqui, irmãos, não significa um mistério que não possamos compreender. Às vezes essa expressão é utilizada, né, algumas vezes até com boa intenção, dizendo: mas o Evangelho é um mistério incompreensível. Mas o sentido
da palavra mistério aqui, não queria falar de alguma coisa que nós não pudéssemos ter acesso. A palavra mistério aqui tem a intenção de falar de alguma coisa que foi revelada. Se não nos fosse revelada, de fato nós não tínhamos condição de por nós mesmos encontrar esta mensagem. Mas ela nos foi revelada através de Cristo. Vocês lembram que eu falo aqui constantemente que a iniciativa da salvação vem de Deus por meio de Cristo? E que nenhum de nós jamais poderia ser salvo se não fosse isso? Ou seja, nós só temos acesso à salvação que o Senhor preparou para nós, porque Ele nos revelou essa salvação através de Cristo. E aí o apóstolo Paulo mostra aqui como isso foi feito. Cristo foi manifestado em carne, ou seja, nós estamos falando aqui da encarnação de Cristo, né? E Deus tornou-se homem e veio, nasceu de Maria, puro, sem pecado, um homem com todas as características físicas nossas, como um de nós, porém sem pecado. Esse é um ponto fundamental. Cristo não era um homem comum. Precisamos ter a clareza disso. Se eu torno Cristo um homem comum, eu torno a sua morte também comum, percebem isso? Se Cristo fosse como um de nós, Ele não poderia nos salvar, que Ele seria um pecador como qualquer um de nós. Mas Ele teve uma vida como a nossa, um corpo como o nosso, mas Ele jamais pecou. Ele foi manifestado em carne. Justificado em espírito, Ele foi feito justiça por meio do seu sacrifício. Ou seja, somente por meio do sacrifício de Cristo nós podemos ser justificados diante de Deus. Pense o seguinte: você está diante de um juiz, e esse juiz não admite o pecado em hipótese alguma. Portanto, se você está diante dele e é pecador, o seu caminho, a sua sentença já está dada, a condenação. Você só pode ser considerado justo e se livrar dessa condenação por causa do sacrifício de Cristo. A expressão justificado, justificação, é um termo jurídico, na verdade, que a gente encontra lá em Romanos capítulo 5, que começa dizendo assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem temos também entrada a essa graça, e nela permanecemos firmes. Então, o mistério da piedade, a encarnação de Cristo, a justificação pela fé no sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, morte e ascensão. Eu estou sintetizando aqui, Ele morreu, ressuscitou e ascendeu, subiu ao céu, e os anjos testemunharam isto. Ele foi pregado por meio da igreja às nações. Ele foi crido no mundo inteiro. Eu não estou dizendo que o mundo inteiro crê, mas eu estou dizendo aqui que qualquer lugar do mundo, no mundo onde ele foi pregado, alguns o receberam. Ele foi recebido na glória e intercede pela igreja. Esse é o mistério da piedade, que a igreja precisa conservar, que a igreja precisa manter firme no seu coração e também anunciar esse evangelho. Vamos falar do relacionamento de Cristo com a igreja. Ora, se Cristo habita em nós, Ele tem um relacionamento conosco. Ou seja, nós temos uma convivência com Ele, nós temos uma comunhão com Ele. A comunhão, irmãos,
ela não é apenas comer um pedaço de pão e tomar um cálice com suco de uva. Não, aquele momento ali é um momento simbólico, onde você está confessando publicamente que você tem comunhão com Cristo. Mas a comunhão fala do relacionamento de Cristo com a igreja. E esse relacionamento, ele é tanto com a igreja, como o seu corpo, como com cada crente individualmente. E este relacionamento tem aqui algumas bases para que ele aconteça. O primeiro é a santificação, segundo, a pureza. Domingo passado, na Santa Ceia, eu falei um pouco sobre a questão da santificação. Seria maravilhoso se santificação fosse perfeição. Quem de nós não gostaria de ser perfeito? Né? Mas nem disso somos capazes, porque se nós nos tornássemos perfeitos, a imperfeição viria a nós, talvez pela vaidade. Mesmo não sendo perfeitos, tem gente que tem o nariz empinado como se ele fosse melhor do que os outros. Vocês já imaginaram se o ser humano fosse perfeito? Ele acabaria não sendo, porque a tentação da vaidade seria muito grande. Mas a santificação significa: a minha vida está separada para Deus. Eu vivo a minha vida aqui neste mundo, eu me relaciono com as pessoas, eu trabalho, eu tenho uma família, mas a minha vida, na verdade, é separada para Deus. A minha vida é um constante culto a Deus. Quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que ele está dizendo na forma prática? Tudo na minha vida tem que ser separado para agradar a Deus. A minha vida deve ser um constante culto a Deus. Nós falamos aqui então de santificação. Quando nós recebemos a Cristo, então nós somos santificados nele. Não nos tornamos perfeitos, mas passamos a viver uma vida separada para ele. A palavra santo significa separado. O segundo ponto aqui da pureza, a gente fala de uma outra doutrina bíblica, que é a regeneração. Quando ele diz, quando ele fala ali que a igreja deve ser apresentada, lavada pela palavra, purificada pela palavra. De que nós estamos falando aqui? Da constante obra do Espírito Santo em nossa vida, nos purificando a cada dia. A obra do Espírito Santo, ela deve ser contínua na vida do crente. Esse deve ser o nosso objetivo. A busca de uma purificação contínua. Lá no Antigo Testamento, essa ideia da purificação era apresentada ao povo, tendo em vista que o relacionamento com Deus não era tão direto como hoje, Mas como que essa purificação acontecia? Imagina que eu tenha cometido um pecado, e então eu, consciente desse meu pecado e de quanto esse pecado ofendia a Deus, então eu pegava ali um animal, um cordeiro, ou às vezes um pombo, ou algum animal para sacrificar, e eu ia diante do sacerdote, e chegava com esse animal e dizia: sacerdote, eu pequei, eu quero purificar a minha vida, enfim, eu quero viver uma vida pura, então eu trouxe esse animal aqui para ser sacrificado. Aquele animal, ele ia simbolicamente ser sacrificado no meu lugar.
por causa do meu pecado. E então o sacerdote oferecia aquele animal. Sabe qual é o problema? Mês que vem eu precisava voltar, talvez até a semana que vem. Esse negócio era tão grave que uma vez por ano havia um dia chamado Grande Dia da Expiação, onde o sacerdote reunia todo o povo e ele entrava, e sacrificava um animal por todo o povo. E naquele dia ele primeiro oferecia um sacrifício por si, depois por todo o povo, e depois ele entrava num lugar chamado Lugar Santíssimo. Até ele, se entrasse nesse lugar sem oferecer um sacrifício por si, ele era morto ali automaticamente, ele morria. Então, essa era uma figura do que a gente chama de purificação. Hoje, na nova aliança, na aliança do Novo Testamento, já foi feito um sacrifício em nosso lugar. Qual é o versículo que a gente fala, quando a gente oferece aos irmãos o cálice da Santa Ceia? Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, nós continuamos sendo purificados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo, ele faz essa obra de purificação contínua na nossa vida. O apóstolo Paulo usa aqui a expressão lavados, pela lavagem pela palavra, ou seja, a contínua purificação de todo dia. Então, as duas primeiras bases para Cristo relacionar-se com a igreja: uma igreja que se entregou, que se separou para Ele, uma igreja que vive em contínua santificação, e uma igreja que é continuamente regenerada, purificada pelo Espírito Santo. Segundo item desse capítulo, a igreja gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso às bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu que não é possível entrar nas bodas sem as devidas vestes nupciais. Veja, queridos, a nossa santificação tem um objetivo: a nossa glorificação em Cristo. A palavra glorificação vem de glória, ou seja, a nossa santificação tem como objetivo preparar-nos para o dia que seremos glorificados eternamente com Cristo. O apóstolo João, quando vai falar desse dia, salvo engano, no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz assim: amados, agora nós somos filhos de Deus. Nós ainda não sabemos de maneira plena o que seremos lá na eternidade, mas de uma coisa sabemos: que nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ou seja, a glorificação do crente vai permitir
que ele viva uma vida de comunhão plena e eterna com Cristo, livre do perigo do pecado. Mas como que nós nos preparamos para esse momento? Quando Paulo usa aqui a linguagem do casamento e em outros textos, né, a linguagem da preparação da noiva, o que uma noiva faz? Ela se organiza para o dia do casamento. Se ainda hoje é assim, por mais moderna que seja uma mulher, né, vai chegando o dia do casamento, ela é tomada daquela preocupação em se preparar. Eu me lembro de uma irmã muito independente, né, já com uma certa maturidade de vida e tal, e ela resolveu se casar. Encontrou o noivo, né, que talvez seja o mais difícil para todo casamento, né, o noivo encontrar uma noiva, a noiva encontrar um noivo. Encontrou e ela levava aquela preparação do casamento como se fosse uma coisa muito comum. Mas quando foi chegando assim os 2 meses, então ela procurou a mim e a Leia e disse: irmãos, pastor, irmã Leia, eu quero que a senhora me ajude a preparar, eu quero preparar um ambiente assim, eu quero me vestir assim, eu quero... E aí a ansiedade foi tomando, ela ficou tão ansiosa, que assim, com todos os detalhes, com a preparação, que eu precisei dizer para ela assim: ô irmã, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Não existe cerimonial perfeito não, tá? Eu sei que a irmã está muito cuidadosa, isso é muito bom, a irmã é muito metódica, e não é um defeito, mas entenda que as coisas ao vivo, assim, de vez em quando alguma coisinha sai do lugar. E o mais engraçado é que tudo que ela arrumou funcionou perfeitamente. E aí nós estávamos lá fazendo o casamento, ambiente muito cheio, a Leia do meu lado. Para que alguma coisa não ficasse tão perfeita, quando eu olhei para o noivo, ele estava desmaiando. A gente só viu ele devagarzinho, assim, parecendo em câmera lenta, descendo. E a Leia olhou e percebeu, e ela deu a volta e sacudia, e falou: não cai não, rapaz, apruma. Ou seja, ela estava muito preocupada com a preparação. O foco da minha ilustração é esse. Então, quando se fala da igreja como noiva de Cristo, fala de alguém que está se preparando para um encontro definitivo. A igreja é a noiva de Cristo, é a esposa do Cordeiro, que o encontrará na glória. Então, para isso, para que esse relacionamento se complete plenamente, como deve ser, a igreja precisa viver uma vida de santificação e de pureza. Mas, para não perdermos a direção do assunto principal do trimestre, enquanto a igreja está aqui nesse mundo, a igreja está lutando contra um império, o império do mal. Como a igreja vai lutar? Essa luta, irmãos, a palavra lutar aqui, as armas da igreja, a luta da igreja, é uma expressão simbólica, tá? A igreja não sai por aí agredindo ninguém, né, machucando ninguém. Não, nós não ensinamos isso. Mas a expressão aqui é simbólica, né? Como a igreja lida com as oposições à mensagem que ela prega. Como a igreja lida com as tentações que vêm todo dia para destruir a nossa comunhão com Deus. E a nossa primeira arma é o zelo pela verdade. Eu não vou fazer a leitura do texto aqui, como fiz nos outros pontos, por causa do tempo. Nós vivemos uma época em que essa expressão verdade causa urticária, né? Causa coceira em muita gente. Porque dentro do pensamento moderno, a verdade não é uma coisa absoluta. Dentro do pensamento filosófico moderno,
A verdade é circunstancial. Então, dependendo das circunstâncias que eu vivi, do ambiente que eu vivi, da forma como eu fui criado, eu tenho a minha verdade. Mas dependendo das condições sociais, de acesso à educação, ambiente político, ambiente social, ambiente familiar, que a Leia foi criada, talvez a verdade para ela fosse diferente. Esse é o pensamento do mundo de hoje. E confunde-se muitas vezes isso como um direito à opinião. E nós defendemos que as pessoas têm sim direito a ter opiniões divergentes. A igreja não quer implantar a música de uma nota só, o pensamento único. Não. A igreja ensina que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Eu posso me posicionar ou não a favor das Escrituras. Eu posso discordar talvez do que as Escrituras dizem, mas ela é a verdade. Esse é o pensamento da igreja. As pessoas com as quais nós convivemos, que discordam das Escrituras, não são nossos inimigos. Nós não podemos olhar, e eu acredito que a maioria da igreja não olha, aqueles que discordam de nós, do nosso modo de pensar, do nosso modo de viver. Não, nós não olhamos essas pessoas como se eles fossem nossos inimigos, fosse alguém a ser destruído, de forma nenhuma. Mas nós entendemos que existe sim uma verdade. E essa verdade nos foi revelada por Deus através das Escrituras. Então, o nosso discernimento moral, o nosso julgamento a respeito daquilo que é bom ou ruim, o nosso entendimento sobre certo e errado, o nosso entendimento sobre como devemos viver a nossa vida, está fundamentado na verdade das Escrituras. E uma das maneiras da igreja lutar contra o império do mal é ser zelosa por essa verdade. A igreja precisa ter um compromisso inegociável de confessar as verdades do Evangelho. Existem momentos que a verdade do Evangelho ela é aceita como uma coisa maravilhosa. A maioria das pessoas gostam dessa mensagem, mas essa mesma mensagem vai ter momentos que ela vai confrontar comigo e com a maioria das pessoas. E eu não posso querer modificá-la porque ela veio confrontando a mim, porque ela veio contra mim. Eu não posso amoldar, eu não posso modificar a verdade bíblica para que ela se adapte à minha vida. Ao contrário disso, quando eu leio a Bíblia, estou lendo aqui, aí eu encontro uma coisa aqui que confronta comigo. Eu preciso ajustar a minha vida a esta verdade. O zelo pela verdade. O segundo e último ponto desse capítulo, que também já é o último da lição, o ensino da verdade. Irmãos, a primeira característica de um líder cristão, seja ele um pastor, um obreiro, alguém que tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, é manejar bem essa palavra. Aperfeiçoar o entendimento a respeito dela, aperfeiçoar a sua compreensão a respeito dela, aperfeiçoar os métodos usados para propagar essa verdade. Essa é a responsabilidade nossa. Você já imaginou você chegar num hospital e o médico
vir operar você, vai abrir a sua barriga. E ele vai chegar e vai dizer assim: seu Jaidemir, eu vou operar o senhor aqui, mas eu não estudei muito para isso não. Eu vi uns vídeos no YouTube ali, eles disseram mais ou menos como vai fazer. E aí, o senhor deixa ele operar? De jeito nenhum, né? Mesmo ele sabendo tanto, a gente, quando ele diz assim, eu vou operar você, dá um gelo na barriga, tem gente que até chora, né? Então, se eu exijo que um médico esteja preparado para fazer uma cirurgia, se eu contrato um construtor para minha casa e eu exijo que ele saiba fazer isso, como pode alguém que recebeu a responsabilidade de anunciar o Evangelho não se preparar para isso? Ninguém jamais saberá tudo, irmãos, nós temos compreensão disso. Mas eu também não posso anunciar o Evangelho sem a responsabilidade de buscar conhecê-lo, aprender a interpretar as Escrituras. Sabe qual é o problema, queridos? Por que muita gente não se prepara para ensinar a verdade? Primeiro, porque toma tempo. Toma tempo. Irmãos, eu não posso, como pastor aqui, chegar num culto de domingo, né? E o dirigente do culto chegar e dizer: vamos ouvir o pastor anunciar a palavra. Eu chego lá e falo: irmãos, eu tive um dia muito corrido hoje, eu fui ali, fui aqui e tal, eu não pude preparar nada não, mas o Espírito Santo vai me revelar. O que é isso? Se tratando do pastor da igreja, que vive exclusivamente para isso, isso tem duas desonestidades. A primeira, do ponto de vista moral, porque eu sou responsável por ensinar, eu tenho que aprender. Segundo, isso é desonesto do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque a igreja me mantém para que eu me prepare. Aí eu chego aqui no domingo e falo: irmãos, tem uma semana que eu não consigo ler a Bíblia. Como assim? Então, ensinar a verdade exige tempo. Ensinar a verdade existe investimento, gasto, custo. De vez em quando os irmãos vão ali, onde eu estudo, e vê ali alguns livros, e perguntam: pastor, o senhor já leu todos esses livros? Claro que não. Mas quando tem alguma coisa que eu não consigo lembrar, eu preciso ter onde procurar. Algumas pessoas nem precisam de uma biblioteca, porque eles têm uma boa memória, mas não é o meu caso. Não, eu vou buscar na internet. Vocês acham que tudo que está na internet é confiável? Vocês confiam em tudo que a internet mostra? Não. Então, a internet pode ser uma fonte de pesquisa? Sim, mas eu não posso fazer, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, eu não posso copiar, né, o que está escrito lá na internet e passar para os irmãos aqui, até porque os irmãos estão vendo a internet todo dia. Então, o ensino da verdade. Cada cristão tem essa responsabilidade, mas principalmente aqueles que assumem a responsabilidade de liderar a igreja. O apóstolo Paulo diz assim: que o obreiro maneje bem a palavra da verdade. Então, o que esta lição nos trouxe é como a igreja deve viver para que nós sejamos de fato a igreja do Deus vivo. Então, nós precisamos viver de uma maneira dedicada a Cristo, de uma maneira santificada a Cristo. Nós devemos, só para fixar aqui na nossa memória, né? Nós devemos manter em nós a nossa natureza como igreja de Cristo. Nós devemos manter o nosso relacionamento com Cristo, e nós devemos lutar para que a verdade do Evangelho
seja anunciada a Cristo como deve ser. Que Deus nos abençoe. Retornar para o irmão Gilmar.